Salve, salve rapaziada, e vocês já devem me reconhecer porque eu já gravei alguns vídeos e novamente eu tô retomando com mais um porque muita gente pediu pra mim, porque tipo, eu sou aquele chato filósofo dos meus amigos, então eu resolvi fazer. Eu queria fazer um vídeo bem editado, mas não vai me apetecer o tempo necessário para editar com partes de vídeo, então eu vou deixar só o áudio como se fosse um podcast. E futuramente eu pretendo expandir a qualidade dos vídeos, mas por enquanto, tipo, pelo tempo que me resta durante os dias, não dá pra fazer muita coisa tão avançada assim. Para introdução, a gente vai falar sobre o filme O Poço, que muita gente ficou confusa justamente pro final ser aberto, então lá vamos nós. Bem, a Netflix lançou um filme na plataforma que dessa vez de um suspense e drama, ao qual o final deixou muita gente perdida. Claro que o final é aberto justamente para deixar o filme mais tempo na boca do povo e assim ter mais visibilidade na mídia. O diretor mesmo falou que o simbolismo e as mensagens foram jogadas de formas bem sutis para que cada pessoa possa ter seu jeito de enxergar. Ou seja, ele é aquele filme que quando termina a gente fica meio perdido porque o final não ficou tão claro. As coisas foram jogadas de um nuance bem tranquilo, então você não vai pegar tudo da primeira vez e você vai ter que conversar com as pessoas e isso gera um feedback da sociedade em torno disso e acabam elevando as visualizações do próprio filme em si. Um exemplo bem claro, mas bem antigo também é o Evangelho. Ele trata de simbolismos religiosos, filosóficos, até econômicos, e tem muita coisa, só que você não percebe isso da primeira vez, você não pega todas as nuances, outras pessoas pegam, e ao você conversar com várias pessoas, você vai entendendo formas diferentes de pensar. Tanto é que aqui no texto eu deixei até uma pequena parte aqui, ó. Outra coisa interessante a se notar é que existem estudos psicológicos que falam que cada um enxerga o mundo de acordo com a sua psique, ou seja, a forma que você entendeu o filme é bem mais provável falar mais sobre você do que propriamente dito o filme, ou seja, a nossa concepção de como somos preenchidos que fazem perceber um filme de forma totalmente diferente. É por isso que é muito da hora ouvir as pessoas, que você entende um pouco da alma da pessoa. Bem, eu vou dar a sinopse aqui no início do filme pra gente poder dar continuidade com a própria. Como é que eu posso falar? O próprio resumo aqui do que eu entendi. Em uma prisão onde os detentos nos andares de cima comem melhor do que os de que estão abaixo, um homem decide fazer algo para mudar essa situação. O Goreng, que ao tentar parar de fumar, passa em um teste admissional para adentrar ao poço. Escolhe consigo mesmo o livro Dom Quixote para passar tal tempo aprisionado, para assim se livrar de seu vício. O que ele não sabe é que nem tudo seria simples como se assumia a primeiro momento. Ao adentrar o poço, ele encontra seu primeiro companheiro de cela, o velho. Eu não sei se ele tem nome certinho, mas eu vou colocar como velho. Ele é a representação da inércia da sociedade. Ele justifica que tudo que existe na sociedade é assim e, portanto, não há necessidade de mudar, nem menos condição de mudar. Ele é o velho status quo, bem... como é que eu vou falar? A piadinha sem graça, o velho status quo. Tipo, é claro que ele é velho e claro que é o velho status quo. Ele lança pensamentos aos protagonistas, que são aforismos da nossa sociedade real. Despreze quem está embaixo e os de cima nunca irão te escutar. Então, ele te lança uma visão sobre a sociedade que atualmente é real. Pô, tu é pobre, tu precisa de ajuda dos banqueiros, eles dificilmente vão te ouvir. E às vezes alguém superior que tenta reunir a sociedade para algo em prol melhor, ele não vão te ouvir. E eles vão te desprezar justamente por estar em cima. Então, tipo, ele tenta, desiste disso aí, enquanto ele tenta mudar. Aí, aqui ó, tem também o adendo ao fato que o velho foi parar lá devido ao crime de ter matado uma pessoa, ao qual o consumismo foi o principal culpado. Ou seja, ele é a representação mais que perfeita da nossa sociedade. Então, você pode ver que ele é a representação totalitária dela. Ele fala que ele não tem culpa das coisas, que as coisas são assim e que ele é apenas vítima. Então, tipo, ele é a representação de um ser humano normal que não vai tentar mudar algo nunca, saca? Tipo, é muito da hora. Aí, beleza. Aí tem a parte aqui que se passa um mês dentro do andar, então eles vão ser realocados. Após ter passado um mês dentro do andar, eles são realocados a um andar cuja plataforma chega lá já sem comida. Eles poderiam muito bem ter feito jejum e esperado a derradeira hora da fome para
para apertar para tomar uma decisão mais fúnebre. Ou seja, tipo, a gente não tá recebendo comida, mas a gente pode esperar para depois tomar uma decisão assim. Só que cada ser humano desconfia tanto do outro que o velho, na sua concepção de representação de sociedade, já amarrou ele e deixou ele sem saída. Tipo, ninguém confia mais em ninguém. Continuando. Porém, o velho, demonstrando como a sociedade se comporta, acaba aprisionando Gureng e usando a velha argumentativa que ele não possuía culpa desta decisão. E ele possuía sim, pois ele fazia parte do poço. Durante todo o tempo que esteve lá, poderia tentar mudar a mentalidade de alguns lá dentro, porém só mudou para pior, ou seja, ele é o próprio culpado do sistema ser assim. Assim como nós que às vezes tentamos tornar em centros da situação só porque a decisão maior foge de nosso escopo, ou seja, ele podia sim ter feito algo para melhorar a sociedade, mas durante todo o tempo que esteve lá ele só piorou, ou seja, além dele ser vítima ele também é cúmplice. Todo mundo, a gente tem uma parte, tanto é que se todo mundo fizesse sua parte, o lugar seria melhor, né? Beleza, eu vou passar aqui agora pela representatividade da faca e do livro, que eu acho que muita gente deixou passar e, tipo, é um pensamento, assim, muito rápido e as pessoas deixaram passar e eu fiquei, pô, é um bagulho tão simples, saca? São várias as representações ao qual a faca e o livro podem representar ao longo do filme. Ao longo da conversa falarei das outras representações, ou seja, essa aqui é a primeira. A primeira é que a sociedade tenta impor que a violência, representada pelo velho e sua faca, que são a sociedade, é mais importante que o livro, representado pelo Gureng e propriamente o livro Don Quixote. Isso é reforçado quando eles adentram aos níveis mais baixos, onde o livro se mostra mais inútil, a faca mais útil. Ou seja, por quê? Os níveis mais baixos ficam sem comida. Se a pessoa fica sem comida, ela ativa seus instintos mais primitivos de luta, fuga, sobrevivência. Ou seja, quanto mais instintivos a gente somos como humanos, mais a gente vai recorrer à violência. E se a recorrência à violência é presente a todo momento no filme, é porque a gente não trata todas as questões mais importantes culturalmente, mas sim apenas com a violência. Então tipo uma crítica, pô, por que a sociedade, a gente é ser humano, a gente é racional, mas a gente continua utilizando como se a violência fosse o aspecto mais importante centrado em nossa sociedade. Beleza, também tem a curiosidade da representatividade da a mulher e o seu cachorro. Aquela mulher lá que fez o processo admissional do Gureng. Ela representa o governo, acha que por trabalhar com ideias e leis, ela sabe exatamente como as coisas são no mundo real, mas aprende na prática, ou seja, quando ela adentra o poço, que as aplicações e abstrações de ideias são totalmente diferentes como na aplicação prática. Ela percebe que a essência da gentileza não atinge todo mundo, ou seja, tudo é bonito no jeito de falar, mas na aplicação tudo corre de uma forma diferente. É por isso que a gente tem que colocar os dois sempre andando lado a lado, saca? Quem é a representação e quem é o Gureng, o que ele representa, quais são as formas que ele vai decorrendo ao longo do filme. Ele tem várias representações ao longo do filme, sendo mesclas de religiões e filosofias, e ele é simplesmente incrível por mostrar essa maleabilidade durante o filme, ou seja, ele não apresenta só uma essência, ele apresenta uma evolução, uma síntese, às vezes é uma dualidade, tipo yin e yang, sabe, diferindo no próprio momento, assim, 2 segundos depois ele tá totalmente diferente. É isso que é da hora do filme, saca? No começo, ao trazer o seu livro Don Quixote com ele demonstra uma pessoa de luz, assim como Don Quixote. Para quem não sabe, a figura do livro é altamente imaginária e suscetível a episódios de delírios, que obviamente fogem à realidade. Porém, mesmo assim, não deixa de seu senso de justiça se apagar, ou seja, ele se espelha ao Don Quixote, por isso que tá a referência do livro, por isso que ele trouxe para que as pessoas pegassem, tem aquele livro lá, quem que é Don Quixote? Aquele cara, ele tem tal aspecto, e tipo, isso aí muita gente deixou passar e é muito importante pro entendimento do filme. Assim é o personagem ao começo do filme, querendo iluminar a todo mundo com suas ideias, porém com o passar do tempo ele percebe que nem sempre a gentileza é a resposta. O diretor, de forma sutil, coloca ele como Jesus tentando salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo coloca ele como aprendiz de sua própria palavra bíblica, onde em Isaías capítulo 13 versículo 11 fala: "E visitarei o mundo, a maldade, sobre
sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba do tirano. Ou seja, ele começa a tomar um posicionamento da realidade, de como ela funciona, e ela entende que ele terá que abater de força bruta certas coisas. Ou seja, é até engraçado ter colocado esse trecho aqui, porque fala sobre a tirania, mas ele entende que a tirania dele é importante também para trazer a luz, porque somos humanos e a gente é muito capenga, como é que pode, né? Aqui, ó, sendo que Gureng, como figura de Jesus e Salvador, se vê como a humanidade é perdida, e portanto ele sendo o tirano responsável por levar a pureza aos necessitados. É como eu falei, ela se vê naquele momento como figura de Jesus, e mesmo assim ele entende que só a gentileza não é necessária. A tirania e os punhos de ferro também são necessários naquele momento, pois os seres humanos já se perderam como propriamente seres humanos, como a palavra diz, e ele precisa trazer essa luz. Então é por isso que ele está como figura de Jesus. Aí tem aqui uma parte que é totalmente, como é que eu posso falar? Ao contrário, é como se estivesse usando uma roupa ao avesso aqui, ó. Assim como o capeta tentou Jesus no deserto, Goreng foi tentado diversas vezes a trilhar o caminho de forma diferente. E quem que pegou essa parte aí como se fosse o capeta? Foi o velho. O velho é a sociedade, né? É o corrompimento do ser humano. Então, ele é o capeta naquele momento que tentou corromper Jesus no deserto, porém, brilhantemente ele se salva disso pelos ideais voltados à justiça, igual Jesus tentando se livrar desse pequeno episódio aí, muito famoso, a maioria de vocês devem conhecer. Quem é o Baharat? Eu nem sei se eu falei certo, mas basicamente é o negão lá. O Baharat é a representação da fé. Ao se encontrar no nível 6, ele pede ajuda aos de cima, e logo percebe como a sociedade é. Então tem uma pequena crítica aqui sobre o racismo, preconceito, que tipo, eles fingem que vão ajudar, mas ao final debocha da pessoa justamente por estar num andar superior. Porém, mesmo tendo outra coisa a se observar, eles estão no nível 6, eles poderiam continuar lá e ter todo o conforto do mundo. Pô, só tem 10 pessoas comendo acima dele. Eles poderiam ficar aí e ter a tranquilidade. Mas não, como ele é a representação da fé e ela é inabalável, ele decide a descer os níveis mais baixos junto com Goreng para levar a mensagem. Ou seja, a fé é a responsável por levar a mensagem. E o que se forma? Basicamente, o que é a mensagem? Basicamente é uma comida que vai ser intocada. Se eu não me engano, é a sobremesa lá. Eu não sei qual é a sobremesa certo, porque o velho aqui tem Alzheimer, né? E como a representação da fé é algo indomável e linear, ele não mediu esforços para chegar ao seu objetivo final. Partindo para outra mensagem aqui, outra representação. Quem é a menina? A menina representa a pureza, pois ela é nova e não tem noção de como a sociedade funciona. Portanto, é o resquício da esperança em nossa sociedade, ou seja, as novas gerações. Tanto é que é proibido crianças e menores de 16 anos, justamente por isso, porque basicamente depois que tu bate os 16 anos, tu entende como é a sociedade 100%, porque você é jogado nela, você convive, você trabalha, você vai à faculdade. Então, antes disso, você de certo modo, intocado por essa parte suja da sociedade. Quando você adentra, você já é permitido participar do poço, pois você também já é sujo, entendeu? Quem é o culinário ou o mestre-chefe? O mestre-chefe da cozinha, apresentado acima do andar 1, é a representação de Deus, ou seja, ele quer que as coisas sejam enviadas aos seus filhos de forma perfeita e impecável. Pequena curiosidade, ao retornar o bolo intacto com um pedaço de cabelo da menina, Deus, indignado com isso, reclama da imperfeição que era o fio de cabelo na comida, demonstrando seu extremo perfeccionismo para com a humanidade, justificando que por causa disso a humanidade não aceitou comer aquela sobremesa. Ó, pra você ver como é que é a visão de Deus sobre seu perfeccionismo. Seguindo a primeira curiosidade, ela traz, ou seja, esse momento dele pegar o bolinho lá com o cabelo, ela traz um final ambíguo, assim como o paradoxo, onde por Goreng ser a representação de Dom Quixote e Jesus, ele entrou em delírio e a criança não existia, ele apenas queria acreditar numa salvação, por isso a criou, tanto que a mãe nunca a encontrava, ou seja, aquela mulher que procurava ela. Ou que o fio de cabelo foi do cozinheiro,
não foi da menina. Ou seja, são duas coisas ambíguas possíveis. Até porque essa cena foi apresentada antes. Ou seja, você pode pensar que a menina pode ser um delírio ou que o cabelo foi de um cozinheiro lá. No final, tanto as ambas ideias são plausíveis e se interconectam de forma explicativa, ou seja, tanto faz o que você pensar, as cernes das ideias continuam sendo a mesma, saca? Então, tipo, é justamente para deixar as pessoas pensando, saca? Terceira curiosidade, o número 333 do andar lá pode ser multiplicado por 2, o que dá 666, que significa a símbolo da besta, ou seja, duas pessoas nos números de andares numa dança mútua de agressão ao próximo nos tornam propriamente o capeta, que mais representa aquela infame frase do Rorschach: o mundo desgovernado não é moldado por forças metafísicas, não é Deus que mata as crianças, não é o acaso que as trucida, nem é o destino que as dá de comer aos cães, somos nós, só nós, ou seja, a maldade está imbuída em nós e não nas coisas abstratas e elevadas, saca? E bem, agora eu vou partir para a explicação do final do filme propriamente. Como falado até aqui, as explicações do filme foram preenchidas sobre minhas concepções, ao quais até elas foram formadas de acordo com tudo que estudei ou vivi. Portanto, a nuance do filme fala mais de mim que propriamente do filme. O final da menina se alimentando representa que o espírito humano se alimenta das coisas puras para poder transcender. Goreng, ao sair da plataforma, lembra novamente da infame cena de Jesus sendo tentado pelo capeta. Ao saber que a sociedade e o velho são representações de tudo que há de diabólico, Goreng desiste de subir junto com a menina. Agora ele representa dois papéis, a do Jesus de carne e impureza também. Ou seja, a de Jesus e a carne e impureza, onde ao ele ter convívio com os humanos já não é mais puro e portanto faz o sacrifício, onde em vez de ser a crucificação, ele simplesmente deixa de ascender aos céus junto com a menina. A menina então se torna a parte espiritual de Jesus, indo para cima, a elevação para Deus, que no caso é o mestre-chefe, com a alma pura, e ele fica lá para expurgar seus pecados de carne. No texto bíblico, Jesus é tentado, mas resiste. Nesse, ele continua no mundo pecaminoso, pois ele, Goreng, não é Jesus por completo. É a representação do ideal dele, não ele por completo, imbuído em um corpo pecaminoso. Ou seja, Goreng é o espiritual, a bondade e o ímpeto, a justiça. Eu não quero transformar... bem, basicamente vocês entenderam. Ele se divide de Jesus, da parte espiritual e da carne. A espiritual, pura, bondosa, com seu ímpeto de justiça, continua com a menina sendo levado para cima. E a parte da carne, com os pecados, com a memória, com a essência, com as representações de tudo que ele viveu de ruim, continua no poço, pois ela não pode continuar sendo levada para as futuras gerações. Então a menina é a partir da sobrevivência de tudo que é puro e bom no humano que deve ser levado à frente. Bem, é isso. E eu vou colocar aqui um pequeno adendo no final aqui, que é justamente um textinho aqui que eu vou ler, não como se eu não lesse o restante aqui, né, mas esse aqui é totalmente eu vou ler, e não tem improviso. Eu não quero transformar o meu vídeo em palanque político, até porque o filme não fala de forma direta que o sistema econômico atual é falho, e portanto a sua necessidade de ser expurgado, mas ele fala de como as pessoas de níveis mais altos tratam as pessoas dos níveis mais baixos como inferiores, e como se fossem seus objetos. Ou seja, tanto no capitalismo vai ter essa falha, tanto no socialismo também vai ter essa falha, saca? Então, se as pessoas não tratassem umas às outras como objeto nem como inferiores, mas sim diferentes, a humanidade seria 1000 vezes melhor. E isso pode ser facilmente incorporado no filme. Ao ser admitido ao poço, Goreng é questionado qual a sua comida favorita, ou seja, cada um admitido se comesse apenas sua parte sobraria um prato para cada um, mas o ser humano, com um senso de superioridade e intromissividade na liberdade de cada um, se julga dono da vida do andar de baixo, podendo fazer o que bem entender. A mensagem do filme é ensinar que devemos respeitar as liberdades individuais. Elas levarão a alma humana, a seus espíritos, a níveis jamais vistos anteriormente. Eu, como taoísta, digo isso não no sentido de vida pós-morte, mas um espírito forte é aquele racional que não causará dores aos demais, pois espírito e mente é mente, e mente é força de vontade. Enfim, obrigado quem ouviu até aqui, quem puder citar coisas que eu deixei de
percebido, pode falar lá na seção de comentários. Eu peço desculpa por o vídeo não estar editado, ele vai ter só o áudio direto, corridinho, tá ligado? Mas é isso. Muito obrigado a quem ouviu até aqui e um abraço, fica pra próxima. E eu vou soltar mais vídeo, mas vamos ver quanto tempo que eu vou ter. Tchau, fui.